Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português de hoje, né? Ao nosso último tempo. Boa noite, Juan, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Já começamos aqui com uma pergunta que chegou aqui do Luiz Eduardo. Professor, boa noite, eu não entendi as locuções adjetivas da aula anterior. O senhor pode explicar novamente? Então vamos lá. Locução adjetiva equivale a um adjetivo, tá? Mas a locução é quando eu tenho uma preposição e uma outra palavra que, quando se juntam, equivalem a um substantivo e eu posso substituir por um adjetivo, perdão. Mas nem sempre eu vou conseguir, e não vou conseguir não é porque não exista um adjetivo, é porque em alguns casos a gente desconhece mesmo e não tem problema nenhum. A questão é, enquanto locução adjetiva, aquele termo está ali como um termo acessório. E como termo acessório, ele não completa o sentido de um outro termo nominal. Ele apenas traz uma qualificação, uma caracterização, uma determinação de gênero, enfim. E outro caso é, se você está na dúvida, o termo anterior é um substantivo concreto, você já sabe que o que vem depois é uma locução adjetiva e você vai caracterizar como adjunto adnominal. Agora, se o termo anterior é um substantivo abstrato, aí você precisa observar se o que vem depois tem relação de sentido agente ou paciente. Tendo relação de sentido agente, você vai classificar como adjunto adnominal. Tendo relação de sentido paciente, você vai classificar como complemento nominal. Beleza? Bem, dando prosseguimento, agora nós vamos falar sobre o aposto e o vocativo. E aí eu vou chamar a atenção também para uma diferença que vocês podem acabar confundindo, tá? O que é o aposto? O aposto, assim como o adjunto adnominal, é um termo acessório. Ou seja, ele está ali para trazer uma informação a mais. No entanto, se eu retirá-lo da frase, a frase faz sentido. Talvez um outro sentido, mas ela continua com sentido completo, ok? Agora pensa muito nesse nome, aposto. É aquilo que é posto após. Então esse é um ponto que vocês já precisam pensar. Ele é sempre posto após. Após o quê, Felipe? Ele é sempre posto após um substantivo ou um pronome substantivo. O que é um pronome substantivo? É o pronome que ocupa o lugar de um substantivo. E aí, reparem, o aposto pode servir para enumerar, para explicar, para especificar ou para resumir alguma ideia. Bem, preste atenção comigo para você não confundir isso com adjunto adnominal. Adjunto adnominal está ligado sempre a um substantivo, tá? O aposto
está ligada a um substantivo ou a um pronome substantivo, ok? O adjunto adnominal pode vir antes ou depois do substantivo. O aposto só pode vir depois, ok? E aí, como que eu não confundo o que vem depois? Simples. No adjunto adnominal, o termo que pode vir depois é o adjetivo, que pode vir antes ou depois, tanto faz, ou também a locução adjetiva, ou seja, locução adjetiva é um adjetivo. O aposto não tem base no adjetivo. O aposto tem base em um substantivo, ou seja, é um outro substantivo colocado após um substantivo. Então eu tenho substantivos aí. Um substantivo que é um exemplo do substantivo anterior, um substantivo que, ou um pronome substantivo, né, que especifica o anterior, ou que resume o anterior, ou que enumera a ideia do anterior. Então você precisa entender isso. O adjunto adnominal tem base adjetiva. O aposto tem base substantiva. Os dois estão ligados a substantivos, ou seja, eles se referem a substantivos, beleza? E aí, vamos falar sobre os tipos de aposto. O primeiro aposto de que vamos falar é o explicativo. O explicativo é muito fácil de você identificar visualmente falando. Por quê? Porque ele sempre vai vir separado por vírgulas ou por travessões. Esse elemento aqui é muito comum de nós encontrarmos na redação do Enem quando vocês fazem o detalhamento do agente, lá na proposta de intervenção. Então, por exemplo, quando vocês fazem assim, ó. Opa, calma aí. Deixei o controle cair. Gente, eu preciso de um pincel desses. Precisou. Tudo de beleza tem no Magalu. Uma informação a mais sobre Estado. E essa informação a mais é equivalente a Estado. Ou seja, é uma explicação. Essa explicação vai vir separada entre vírgulas ou entre travessões, ok? Então reparem aqui, ó, a língua portuguesa é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Essa é a oração. Aí eu quero trazer uma informação a mais sobre língua portuguesa, um substantivo. Matéria de linguagens. Reparem, aqui a base é matéria, é um outro substantivo. O núcleo dessa expressão é um substantivo. Então eu tenho aqui uma explicação que se dá de um termo com base em outro substantivo, ok? Felipe Moraes é meu nome, substantivo. Professor de português do ProEnem quer a sua aprovação neste ano. Então, ó, professor de português do ProEnem tem base no substantivo professor. Então, eu estou aqui trazendo uma informação a mais, explicando para você o que é, quem é Felipe Moraes, o que é a língua portuguesa, tá? Então, o aposto explicativo é um elemento muito fundamental para você na hora de construir o detalhamento que o Enem cobra lá na intervenção. É um dos elementos da intervenção. Você tem o agente, a ação, o meio e a finalidade e o detalhamento. Quando você coloca um aposto explicativo do agente, você já detalhou o agente. Então você já garantiu 40 pontos com esse detalhamento. Colocou o agente, mais 40 pontos. Você já tem 80 pontos aí em sua proposta. Faltam os outros elementos, tá? O segundo tipo de aposto de que vamos falar é o enumerativo. O que é o enumerativo? Ele também é mais fácil de a gente identificar visualmente. Por quê? Porque ele geralmente vai ser introduzido
por 2 pontos, e depois desses 2 pontos, os termos vão ser separados por vírgula. Repara, o aposto explicativo não é introduzido por 2 pontos. Ele é separado ou por vírgulas ou por travessões. O enumerativo é ao contrário. Ele é introduzido com 2 pontos. E depois que ele é introduzido, os termos são apresentados numa sequência. E aí, preste atenção. Para ser enumerativo, eu vou ter uma expressão ampla. E há uma necessidade de trazer uma lista, uma sequência de termos para falar dessa ideia ampla. Então, ó, há muitos professores incríveis no ProEnem. Repara que aqui eu trouxe uma ideia bem ampla. Há muitos professores. 2 pontos. Aí eu faço uma lista desses professores. Carol, Camila, Leandro, Otto. Ou seja, Carol, Camila, Leandro, Otto e todos os outros, tá? Aqui eu tenho uma enumeração, uma sequência, uma lista de professores incríveis do ProEnem, ok? Amo várias matérias. Bem vasto isso. 2 pontos. Eu vou fazer uma lista para trazer à tona a sequência dessas matérias. Português, matemática e história. E aí você pode me perguntar, como que eu não confundo, então, esse caso com o aposto explicativo? Aqui, o aposto é caracterizado a partir de vários itens, ou seja, uma sequência de itens. No aposto explicativo é um item só. Vou voltar lá. Matéria de linguagens é um item só. Professor de português do ProEnem é um item só. Tudo isso aqui é uma coisa só. Tudo isso aqui é uma coisa só. Carol é uma pessoa, Camila é outra pessoa, Leandro é outra pessoa, Otto é outra pessoa. Eu fiz uma sequência de 4 termos, tá? Então preciso ir ao mercado e comprar tudo. 2 pontos. Arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, óleo. Repara, tudo. Pronome substantivo. E tudo é muita coisa. Depois dos 2 pontos, eu vou fazer uma sequência do que vem a ser esse tudo. Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, sal. Ou seja, eu criei uma enumeração a partir de uma expressão ou de uma palavra que é muito ampla, ok? É o que acontece nesses 2 casos aqui, belezinha? Aposto resumitivo ou recapitulativo. Esse aposto aqui é o contrário do anterior. Eu venho com uma sequência de termos. Para não dar continuidade, eu uso um termo que generaliza todos os itens da sequência. E aí fica um termo bem abrangente. Então aqui, ó, Vieira, Viug, Otto, Almeida. Ninguém irá ao jogo no domingo. Ninguém engloba Almeida, Otto, Viug e Vieira. Ou seja, eu vim fazendo uma lista e o ninguém, para eu não continuar essa lista, o ninguém engloba todos os anteriores. Reparem que é o processo inverso. Na outra, eu começo com um termo muito generalista e depois eu faço a sequência. Aqui é o contrário. Eu começo com a sequência e depois eu uso um termo generalista. Amor e alegria. Esses são os meus desejos de vida. Esses retoma aqui alegria e retoma amor. Eu vim com uma sequência. Então eu vou pegar aquele exemplo que eu fiz no outro. Eu falei assim, ó, preciso ir ao mercado comprar tudo. Arroz, feijão, nananã. Tá? Então eu poderia falar assim, ó, arroz, feijão, açúcar, sal, tudo é importante, é necessário de ser comprado. Então tudo englobou toda essa lista que eu fiz anteriormente. Vou pegar esses exemplos aqui. Carol, Camila, Leandro, Otto, todos são professores incríveis do ProEnem. Todos englobou Carol, Camila, Leandro, Otto. Tá? Português, matemática e história, todas
são matérias que amo. Então, todas englobou português, matemática e história. Ou seja, é um processo contrário. O resumitivo é o oposto do enumerativo. Eles têm exatamente as mesmas coisas, só que é a ordem dos termos, tá? E para a gente fechar essa parte, o especificativo. O aposto especificativo, ele não vai ser separado por vírgula, ele não vai ser introduzido por 2 pontos, não vai ser separado por travessão. Ele vai ter um substantivo anterior a ele. E esse substantivo pode nomear vários itens específicos. O que vem depois é justamente para restringir. Eu faço um recorte de todos. Então reparem aqui, ó. O aluno está muito focado. Aluno, eu posso ter numa sala de aula com 30 alunos. E aí eu falo, o aluno está muito focado, eu generalizei. Quando eu digo o aluno Lucas, de todos os alunos, eu especifiquei. Eu fiz um recorte, eu fiz uma restrição. A avenida está engarrafada. Existem várias avenidas. A palavra avenida nomeia diversos seres. Agora, quando eu digo a Avenida Brasil, de todas as avenidas, é apenas a Brasil. Eu restringi. Então, vem comigo no quadro, rapidinho, para vocês entenderem a diferença entre o aposto explicativo e o aposto especificativo. Olha só o que eu vou fazer, ó. Xuxa, tá? Xuxa, eu tenho um termo que é conhecido por vocês, ok? Uma artista brasileira fará show. Fará show hoje. Bem, reparem que uma artista brasileira explica o termo Xuxa. Tira uma artista brasileira. Xuxa fará show hoje. Ótimo. Aí, eu trago uma informação a mais sobre Xuxa, porque Xuxa é sujeito. Fará show hoje. Quem fará show hoje? Xuxa, sujeito. Uma artista brasileira é o aposto explicativo desse sujeito, tá? E aí repara, nesse caso aqui o aposto explicativo é uma informação a mais sobre um termo que já é específico. Xuxa é um termo específico. Então aqui você já tem a especificação, tá? Por isso que o que vem depois não pode ser aposto especificativo. Por quê? Porque o termo já é específico por si só. Agora, se eu dissesse a artista Xuxa fará show hoje. Reparem na diferença. Sujeito, a artista Xuxa, ok? Tudo isso aqui é sujeito. Tudo isso aqui. Qual é o núcleo desse sujeito? Artista. E não Xuxa. Aí, reparem, artistas há muitos. Esse termo aqui não é específico, diferente desse aqui. Esse termo é um termo generalista. Por ele ser um termo generalista, eu uso um termo que seja capaz de todos os elementos a que ele possa se referir, fazer uma restrição. Então, Xuxa é a especificação. Porque, reparem, poderia ser Ivete Sangalo, poderia ser, quem mais?
Débora Seco, poderia ser Glória Pires, poderia ser Suzana Vieira, poderia ser Tony Ramos, porque eu estou falando de artista, é muito amplo. Artista engloba performer, engloba cantor, bailarino, apresentador, dançarino, enfim, ator, atriz, né? Ou seja, pintor, né? Desenhista, enfim. Artista engloba um monte de categoria. E aí eu venho aqui e faço uma especificação. E aí essa especificação dialoga com um termo generalista. Não é o que acontece aqui, tá? Então, pensa, por exemplo, remédio. Remédio é muito amplo. Eu tenho vários tipos de remédio. Eu poderia falar assim, ó, tomei o remédio Dorflex. Repara que eu poderia falar, tomei o remédio. A frase tem sentido completo. Mas quando eu digo tomei o remédio Dorflex, eu especifico de todos os remédios qual o que de fato eu fiz uso, ok? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, são termos que vão sempre ser generalistas. Por quê? Porque há mais de um. Então eu poderia falar, ainda que eu dissesse, o vereador do Rio de Janeiro, sim, há vários. O vereador de São Paulo, há vários, tá? Então repara, eu poderia falar assim, ó, o vereador André Gomes, nem sei se existe, eu estou inventando aqui agora, tá? O vereador André Gomes está em um congresso. O vereador está em um congresso. André Gomes especifica de todos os vereadores qual é, ou seja, ele faz uma restrição. A mesma coisa acontece com os termos governador, prefeito e presidente. Se eu só usar o termo assim, o presidente está em viagem. Há vários presidentes. Aí você pode falar assim, não, só tem um. Não. No mundo, há vários. Diferente de eu falar, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, aí só há um. Então, se eu disser, o presidente do Brasil, vírgula, Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, está investindo em educação. O presidente do Brasil já é uma expressão específica. Luiz Inácio Lula da Silva é uma explicação, porque só existe um. Agora, se eu disser o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mudou de figura. Porque presidente, eu posso ter o dos Estados Unidos, eu posso ter o da Argentina, e aí presidente é genérico. Quando eu digo Luiz Inácio Lula da Silva nesse caso, eu especifiquei. A mesma coisa vai acontecer com o governador. Se eu disser, o governador Vou usar o do Rio de Janeiro, que não me vem outro nome agora. O governador Cláudio Castro, governador, pode ser o do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, enfim, qualquer um. Governador é um termo generalista. Quando eu coloco o nome dele, o governador Cláudio Castro é a especificação. Agora, se eu disser o governador do Rio de Janeiro, aí só tem um. O governador do Rio de Janeiro, vírgula, Cláudio Castro, vírgula. Aí Cláudio Castro é uma especificação, perdão, é uma explicação de uma expressão que já é específica, que é governador do Rio de Janeiro. Aí eu tenho no Cláudio Castro, nessa segunda ocorrência, um aposto explicativo, tá? Então, o governador Cláudio Castro, aposto especificativo. O governador do Rio de Janeiro, vírgula, Cláudio Castro, vírgula, alguma coisa, Cláudio Castro, aposto explicativo, ok? Então, dei um printzinho aí no quadro, pra gente poder voltar aqui. Podemos? Bem, então, para a gente recapitular e para vocês não confundirem, chegou uma pergunta ali que eu já vou responder. O adjunto adnominal pode vir antes ou depois de um substantivo. O aposto só pode vir após. O adjunto adnominal tem base adjetiva para qualificar ou para caracterizar. O aposto tem base substantiva, ok? E aí a pergunta da Amanda que chegou foi o seguinte, ó, professor,
pode diferenciar o aposto explicativo e o especificativo pela vírgula? Nem sempre, Amanda. Por quê? Em algumas situações, né, vamos dizer que você tem aí algum caso em que você tenha quebrado a lógica da frase, mas sim, né, de um modo geral, pensando visualmente, você vai ter a diferença no uso da vírgula ou do travessão para o aposto explicativo, ok? Aí o Dedico mandou assim: quem faz a função de sujeito quando há aposto enumerativo? O enumerativo se torna um núcleo. Todos os itens ali participam da construção do sujeito, mas ele se torna um núcleo porque ele engloba todos os itens. Tanto que a concordância, Dedico, do verbo com o sujeito nesse caso se estabelece com o aposto resumitivo, tá? Ou recapitulativo, beleza? Bem, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre o último termo de hoje, que é o vocativo. O vocativo é um termo que a gente usa para indicar um chamamento, uma convocação, uma invocação, uma interpelação. Então, nesse caso aqui, é eu me direcionar para o outro, para o meu interlocutor. Um elemento que marca isso é ele ser separado por vírgula ou por interjeição. A interjeição geralmente aparece quando a gente está num chamamento marcado por grito, por ênfase, tá? Então é um elemento fora do eixo da oração, mas que dialoga com o interlocutor. É com quem se fala, é um direcionamento para esse receptor. Então reparem aqui, ó. Renan, vamos cantar? Vamos analisar a oração, ó. Vamos cantar é a minha oração. Quem é o sujeito de vamos cantar? Nós. O nós está apagadinho aqui, que é o tal do sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. E aí, né, se eu colocasse ali, eu falaria, Renan, nós vamos cantar? Repara, Renan não é o sujeito. Renan é a pessoa com quem eu falo. Eu poderia apagar o Renan e falar assim, ó, nós vamos cantar? Só que aí esse nós não há um direcionamento para alguém, ok? Uma outra característica do vocativo é que ele pode andar na oração. Eu poderia falar assim, ó, vamos, Renan, cantar? Poderia jogar para o final. Vamos cantar, Renan? O aposto não tem essa mobilidade, tá? O sujeito até vai ter mobilidade, mas o sujeito não é um chamamento. Não é como se você estivesse falando com a pessoa, se direcionando a ela, tá? Aqui, ó, com uma interjeição. É a ideia de gritar ou de chamar com muita ênfase, né? Mãe! A senhora pode pegar a minha toalha? Então, ó, a senhora é sujeito. Pode pegar a minha toalha é o predicado, tá? Pode pegar é um núcleo. Quem pega, pega algo. A minha toalha, objeto direto. Núcleo do objeto direto, toalha. Núcleo do sujeito, senhora. O a, adjunto adnominal. O a e o minha, adjuntos adnominais do objeto direto. O a aqui é adjunto adnominal do núcleo do sujeito. E o mãe é o chamamento. É com quem eu estou falando. Então é o vocativo, tá? Quando a gente faz aquelas rezas, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eu estou falando com o Pai nosso que estás no céu. Então eu estou chamando Pai nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, ó, Ave Maria, eu estou me direcionando à Ave Maria, eu estou chamando a Ave Maria. E aí, nessas rezas, nos direcionamentos para os interlocutores, nós fazemos uso do vocativo. Esse vocativo, ele pode se direcionar a pessoas, a animais ou, em textos figurativos, até a objetos ou seres fantasiosos também, tá? Sem problema nenhum. Isso
lá na parte de figura de linguagem vai ter uma figura específica que a gente chama de figura de sintaxe, tá bem? Que é o apóstrofe. Eu poderia, por exemplo, conversar com a chuva. Ó, chuva, vinde a nós e molha esta terra tão ressecada. Eu estou falando com a chuva. É um apóstrofe. É a possibilidade de eu falar com seres, com divindades, dentro de um texto poético também, ok? Bom, então o vocativo é essa função mais simples aí, belezinha? Vamos resolver então uma questão? Ó, todos os períodos possuem vocativo, exceto, são 5 opções. Uma não tem vocativo, em 4 nós temos. Em qual não há vocativo? Lafon, dono de quase todos os cassinos de estádios da corrida de cães, um dos mais ricos da China, quer que a madame cante na recepção que vai dar na quinta-feira. B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu amor. C. Você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, Lu, fica longe. D. Sente-se aí, meu caro. Já estou saindo do banho. E. Tom, você acha que essa luva, alguma coisa? Tom, estou falando. Responda. Então, em 4 nós temos vocativo. Em qual não há vocativo? Qual a opção que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Somente em uma não há vocativo. O vocativo é o chamamento, é o direcionamento para o receptor, o interlocutor, tá? Em uma tem um outro recurso. E aí, qual é a opção que tem esse outro recurso, mas que não é um vocativo? Já começaram a chegar aí as opções. Uma pessoa mandou, por enquanto, letra B. As demais estão mandando letra A por enquanto. Letra A, letra A, letra A. Chegou uma letra D agora, uma letra B e uma letra D. Mas a maioria está na letra A. Atualiza esse lado aqui para mim, por favor, Juan. Letra A também, né? Letra A, letra A, letra A. A maioria está na letra A, mas chegou uma letra C, uma letra B e uma letra D. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Vamos lá. Vamos vir aqui de baixo para cima. Tom, você acha que essa luva... Eu estou falando com o Tom, vocativo. Tom, estou falando, responda. Me dirigindo ao Tom, então vocativo. Sente-se aí, meu caro. Olha o vocativo. Já estou saindo do banho. Sente-se aí, já estou saindo do banho. Eu poderia tirar o vocativo. Sente-se aí, já estou saindo, meu caro, do banho. Sente-se aí, já estou saindo do banho, meu caro. Eu posso andar com ele. Meu caro é a pessoa com quem eu falo. Vocativo. C. Você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, Lu, fica longe. Lu é a pessoa com quem eu falo. Poderia botar no início. Lu, você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, fica longe. Poderia botar somente no final. Você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, fica longe, Lu. Lu é a pessoa a quem eu me dirijo, a pessoa com quem eu falo. Então, Lu é o vocativo. Mas me lembrei deste lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu amor. Meu amor é o vocativo. É a pessoa com quem eu falo, a pessoa a quem eu me dirijo, a pessoa a quem eu chamo. Na letra A eu tenho aposto. Lafon quer que a madame cante na recepção que vai dar na quinta-feira. Lafon é o sujeito, não é com quem eu estou falando. Dono de quase todos os cassinos e estádios de corrida de cão. Aposto, explicativo de Lafon. Um dos mais ricos da China. Outro aposto explicativo
de Lafon. Mas Lafon não é a pessoa com quem eu falo. Lafon é a pessoa sobre quem eu falo. Lafon é só o sujeito. É o termo sobre o qual eu faço uma declaração. Tá? Não é com quem eu falo. O vocativo é um direcionamento para o termo. É com quem eu falo. O sujeito é sobre quem se fala. Beleza? Então tomem cuidado para não confundirem isso. Questão 2. Assinale a única opção que não apresenta um aposto. Agora é a opção que não tem aposto. Tá? Ou seja, em 4 nós teremos a sintaxe, área da gramática, permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. B. Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. C. Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu do Louvre, em Paris. D. Cancún, paraíso dos deuses, será meu destino de férias. E. Revolta, tristezas, preocupações. Tudo estava presente no velório. Qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Prestem muita atenção, porque tem uma questão aí que pode confundir vocês, tem uma opção que pode confundir, que é justamente a resposta. É a que não tem aposto. E aí vocês têm que se lembrar do que eu falei com vocês. O aposto tem base substantiva. Isso é primordial, tá? O aposto tem núcleo substantivo, ok? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. No caso de ter base substantiva, ele também pode ser um pronome substantivo, como eu enunciei durante a aula, beleza? Bem, o pessoal começou a mandar aí letra B, mas também apareceu ali letra E. Apareceram, porque tem mais de uma opção com letra E, mas a maioria está na letra B por enquanto. Aqui alguém botou B ou E. A maioria que está dizendo letra B. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan. Vamos lá. Por que a letra B? Vamos ver as outras opções. Ó, revolta, tristezas, preocupações. Eu tenho uma sequência. Tudo resume. Aposto resumitivo, tá? Tudo estava presente no velório. Então, o tudo resume ou recapitula, né? Aposto resumitivo ou recapitulativo, dos termos listados nesse sujeito, ok? D. Cancún será meu destino de férias. Cancún é um termo específico. Paraíso dos deuses. Paraíso dos deuses é uma explicação de Cancún. E aí eu tenho um aposto explicativo. Mona Lisa está exposta no Museu do Louvre, em Paris. É a oração. Obra de Leonardo da Vinci é uma informação a mais sobre Mona Lisa. Mona Lisa já é um termo específico. Então, obra de Leonardo da Vinci é uma explicação sobre Mona Lisa, ok? Vou esquecer a B agora. Vem na A. A sintaxe permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. Sintaxe é um termo específico. A área da gramática é uma informação a mais sobre sintaxe. Então, aposto explicativo. Por eliminação, restou a B. Olha o que a B diz. Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. Magoado é adjetivo. Cansado, adjetivo. Ou seja, aqui você tem dois adjetivos ligados a Pedro. E aí você poderia me perguntar, nesse caso é adjunto adnominal? Não, porque o adjunto adnominal não pode vir separado por vírgulas do termo a que ele se refere. Aqui é predicativo do sujeito. Eu estou dizendo que Pedro estava magoado e estava cansado. O verbo só foi ocultado, apagado, suprimido, mas ele está ali.
e enquanto estava magoado e cansado, resolveu pedir o divórcio. Então, aqui, olha o que eu falei com vocês, base adjetiva, não pode ser aposto. O aposto não tem base adjetiva, ok? Tomem cuidado, então, com isso, para que vocês não percam ponto de bobeira, belezinha? Vamos para a próxima questão aqui. Um trechinho de um texto de Tomás Antônio Gonzaga. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. É um vocativo? É um sujeito? É um aposto? É um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? E aí ele diz assim, ó. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, minha bela Marília, essa expressão é um vocativo, no caso, um chamamento, é um sujeito, ou seja, é o termo sobre o qual eu faço uma declaração, é um aposto, um termo colocado após alguma coisa, após algum substantivo, para explicá-lo, especificá-lo, para enumerá-lo ou para resumi-lo. É um adjunto adnominal, um termo que está do lado de um substantivo para caracterizá-lo, qualificá-lo ou determiná-lo, ou é um complemento nominal, um termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês marcariam aí? Atualiza desse lado aqui para mim, por favor, Juan. Desse lado aqui a galera está dizendo A apenas, está unânime. Aqui o pessoal também está mandando letra A. O pessoal nessa daí foi unânime, ninguém botou outra opção. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan. Claro, tudo passa, tudo é o sujeito, passa é o predicado. Minha bela Marília é a pessoa com quem o eu lírico está falando, é o termo a quem ele se dirige. Então, é o vocativo, está separadinho ali por vírgula também, mostrando essa referência, tá? Vamos resolver uma última questãozinha aqui para a gente encerrar essa terça da resistência da melhor maneira. No poema, olha o que eu falei com vocês, ó. O apóstrofe, uma figura de linguagem, ou seja, é o nome que o vocativo assume quando vira figura de linguagem. Uma figura de linguagem indica que o enunciador convoca o mar a refletir sobre a história das navegações portuguesas, apresenta o mar como responsável pelo sofrimento do povo português, revela ao mar sua crítica às ações portuguesas no período das navegações, projeta no mar sua tristeza com as consequências das conquistas de Portugal ou projeta no mar sua certeza de reencontro com o ente querido. O texto diz assim, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Olha aí, ó mar salgado, é a expressão que garante o vocativo, tá? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, ele está se direcionando ao mar, usando um vocativo, que enquanto figura de linguagem a gente chama de apóstrofe. E ao fazer isso, ele está trazendo o que para esse texto, tá? Ele indica o que em relação aí, né, na construção do enunciado. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Ele está falando daquele período em que os portugueses saíam de Portugal para conquistar territórios, tá? Então, qual o gabarito que vocês marcariam? Vamos lá, dedinhos nervosos aí no teclado. Atualiza desse lado aqui, por favor, Renan. Juan, perdão. Vocês são quase uma dupla sertaneja. Então, ó, letra A mandaram aqui, ali mandaram letra D, letra C, letra D, letra A aqui de novo. A galera tá meio dividida. Letra D, letra C.
Bem, de um lado a galera tá mais convicta do D, do outro lado a galera tá mais convicta do A. Mas tem um pessoal também mandando letra C. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Por que é letra A? Se é um apóstrofe, é um vocativo. O vocativo chama, convoca, invoca. É a única opção que tem isso, nenhuma outra opção tem. A ideia de chamar, de convocar. Então ele convoca o mar a refletir sobre a história das navegações. Olha quando ele diz, ó, por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Aí ele chama o mar para refletir. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então ele está convocando o mar, ele está se direcionando ao mar e enquanto ele fala com o mar, ele traz o mar para uma própria reflexão, ok? Portanto, letra A, belezinha? Bem, a gente vai encerrando por aqui, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida sobre as aulas de hoje, corram lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, mandem as dúvidas de vocês para que eu possa ajudá-los na primeira oportunidade. Beijo imenso para vocês, um bom término de Terça da Resistência, até semana que vem, né, pra gente continuar desbravando esses mares da língua portuguesa. Valeu, galera, tchau, tchau, valeu, Juan! Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.